Eu vou começar falando que hoje eu já tô bem melhor, né? Eu comecei com alguns remédios ontem, deixa eu me mudar de lugar. Alguns remédios ontem, fui no médico hoje, sexta-feira, e tá tudo certo, ok? Eu já enviei o formulário pra vocês, mas não tem como vocês o formulário por completo se eu não explicar isso dali. Vocês vão perceber que eu tô falando um pouquinho mais devagar. Às vezes a Covid me dá falta de ar, mas tá tudo certo, devagarinho a gente vai, ok? Então vamos lá. Ó, o present perfect, ele serve para algumas coisas e a gente vai conversar sobre elas, né? Mas antes, eu preciso que vocês lembrem algumas outras partes, ok? Eu vou mandar um vídeo com essas outras partes que vocês precisam relembrar. Então, simple present, né? Que é o verbo to be, ou para ser o estar, ou o verbo para falar de uma pessoa e uma ação que é rotineira. O verbo to be com o verbo com ing, então é o present continuous, que serve para falar de uma ação ou de uma situação que está ocorrendo no momento. Então, por exemplo, agora eu estou falando, né? Indo do português, vira ing. O que mais vocês precisam lembrar? Temos o passado simples, que é o simple past, que ele serve para falarmos de situações que começaram, né? Tinha um começo, início, meio e fim no passado. Então, eu fiz no passado isso. Continuous, que é o nosso verbo was e were, que nada mais é am, is e are, né? E o nosso verbo, então, o nosso verbo to be no passado, com o verbo ing, que é para indicar uma ação que eu estava fazendo no passado, ok? Mas aí eu terminei ela porque é passado simples, lembra? Então ela estava sendo feita e aí acabou no passado. Então, normalmente, uma ação estava sendo feita e outra foi feita. É isso. Vou mandar o videozinho explicando, tá? E aí a gente começa com tcharam, Present Perfect. Eu vou ler primeiro o que tá em blue, green e red. Vou ler em English, ok? Do jeito que eu faço na sala. Mas, como vocês estão longe de mim e eu não consigo ver os rostinhos, porque não é live, eu vou explicar cada um em português também, ok? Vamos lá. Então, olha lá, em blue. Past events. Nossa, vamos dar um zoom, teacher. Que é essa? Aí, past recent events. We don't say when. Essa é a grande diferença entre present perfect e simple past. O simple past, a gente sabe que começou e terminou em um tempo específico do passado. Agora, o present perfect, não. Ele começa no passado, termina no passado, mas assim, como é que eu vou saber quando? Não sei. A não ser com algumas coisinhas que eu vou falar ali, né? Então, por exemplo, vejam a menininha do tempo aqui, ó. Passado e agora. Tá vendo que ele não é um passado simples, ele não é um passado que começou e terminou ali? Ele é um passado mais recent, mais recente. Olha ali, os xizinhos, meus x estão perto do now. Então, olha lá. Como é que eu uso isso? Como é que eu demonstro isso? Usando just, already, yet, recently, today, this week, this month. O que que a gente faz? É alguma série formada, ela usa already. Adjective in a question, porque é quando não ainda nós então ela depois vou mostrar pra você tudo.
o have e o finish. Para esse tempo gramatical perfect, eu uso, se for um verbo regular, coloca D, ED ou IED, eu uso ele. Se é verbo irregular, por exemplo, do, did, done, ou went, gone. Quando muda o radical do meu verbo, eles são verbos irregulares. Vocês fizeram exercício, né, sobre isso. Eles são verbos irregulares. Então, esses verbos irregulares, eles estão na terceira, né, de um arquivo que eu vou enviar para vocês, que é a coluna dos verbos mais usuais. Eu vou, antes de terminar o Recently and Today, eu vou colocar para vocês aqui como é a estrutura gramatical, ok? Ó, a estrutura gramatical do Present Perfect é assim. Se for na afirmativa, aí eu uso o meu subject, que nada mais é do que o meu sujeito. Então, I, you, we e they, a gente usa have. Se for he, she e it, a gente usa has. E aí um verbo na terceira coluna que eu vou enviar para vocês lá no Classroom. Por exemplo, ó, I have tried sushi before. O que a gente estava falando, né? A gente não sabe quando que essa pessoa provou sushi. Ela disse que antes. Antes quando? Ela pode ter 4 anos, ela pode ter 20, ela pode ter 30, pode ter sido ontem. Ok? Na negativa, o sujeito have ou has not. Eu posso também usar hasn't. Também vou colocar para vocês lá. E por último, pergunta have ou has, a pessoa e past participle. Sempre tem que usar past participle. Não pode usar outro tipo de verbo, ok? Só para vocês entenderem, então tem aqui, olha. I, you, we e they have. Ou eu posso colocar I, you, we've, they've. O apóstrofe e o V. He, she, it, has. Or eu posso colocar he, apóstrofe s. She, apóstrofe s, it, apóstrofe s. Tem que tomar muito cuidado para não confundir esse apóstrofe s de present perfect para esse apóstrofe s de verbo to be. Como é que eu não confundo? Vem do final da minha frase. Se for verbo to be, o meu verbo vai estar no presente. She is, por exemplo, she is a teacher. She is intelligent. He is beautiful. Então, sempre vai ter um adjetivo ou algum verbo, na maioria das vezes é um adjetivo, né? Que esteja no presente, não esteja falando de nada no passado. Já o present perfect, depois daqui, eu vou ter um verbo no past participle. Ok? Então, eu vou ter um verbo no past participle aqui, ó. Vou colocar pequenininho para vocês entenderem melhor. Ok? Então, eu preciso saber qual é a diferença deles dois. Então, tomem bastante cuidado para vocês não fazerem, não colocarem e ficarem confusos. Na maioria das vezes, eu peço para que vocês usem has para recheat. Agora, para I, you, we and they, vocês podem usar v, um apóstrofe v. Ok? E aí, voltando, né? Então, eu uso lá recently, que é uma coisa que aconteceu recentemente, não me falo quando. Então, se eu falar ontem, é passado simples, porque é yesterday. E aí, today, this week, this month, então hoje, essa semana, esse mês, e eu uso tanto na afirmativa, negativa ou question. Past experiences. We don't say when these events happened. Aí eu uso never, ever before, superlative ever, number of times until now. Então, experiências do passado. Experiências, o que significa isso? Viajei para Madrid, pulei da cachoeira e pulei de bungee jump. Isso é experiência, ok? Então, olha lá, eu posso usar I have been to Rome, ok? Quando a gente usa o been, o we have been, é porque a pessoa foi e voltou. I have gone, que é o passado de past participle de go, a pessoa foi e não voltou. Então ela mora lá ou aconteceu alguma coisa.
Never, nunca. Ever, alguma vez. Before, antes. Olha lá. Have you ever read it? I have never read it. Perceberam a pronúncia diferente? Read, read. Read tá no presente. Read tá no past participle. Por que presente aqui, teacher? Porque é ever, alguma vez na vida. Ok? Normalmente a gente não usa muito, assim. Usa, mas não tanto. This is the best food I have ever tried. Então, o ever para dar a questão de superlativo. Então, nossa, na minha vida, essa foi a melhor comida. E times. Vocês percebem que tem filme, né? Pode ser movie ou filme. Qual a diferença? Movie é inglês americano. Filme é inglês britânico. E para terminar esse quadrinho, unfinished situations. Então, situações que começaram no passado e não terminaram. Olha a setinha. Past e veio se carregando até hoje. Então, how long, for, since, all e time expressions e lately. Vou explicar o for e o since, tá? Para que serve um e o outro? Since é o nosso desde do português. Então, eu moro na mesma casa desde criança. I have been living in the same house since I was a kid. E for é por um certo período de tempo. Então, olha lá. We have been married for 20 years. Por 20 anos. Ok? Essas são as grandes diferenças. Vão ver que tem um exercício na atividade avaliativa sobre isso. All e as time expressions, então, é o que eu tava falando, né? A pessoa viveu na mesma casa a vida inteira. Eu preciso usar present perfect, né? Porque viveu pela vida inteira, ela nunca teve outra casa. E por último, lately, que é ultimamente, né? Não confundir com recently. Recently é recentemente. Lately, ultimamente. Ok? É, eu vou colocar o vídeo lá do Present Perfect. E agora eu vou fazer um outro vídeo de Present Perfect Continuous, ok?